Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um áudio, a mais um podcast. Esse aqui é de forma formalizada, né, assim dizendo, é realmente um podcast, né, no aspecto mais puro dele, né, será uma conversa aqui com meu ilustre convidado que vocês já conhecem aqui, né, especialmente você acompanha o Harmonia já há um certo tempo, é o Sidney. Por favor, Sidney, se apresente de forma breve, o pessoal já te conhece. Opa, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre, diga lá, Coca. Eu vou dizer, né? Bem, esse assunto vai causar um certo rebuliço em muita gente, né? E com a, de certa forma, o crescimento do canal que ele está tendo, provavelmente se espalhe por vários lugares aí, né? E geralmente vai causar dor de cotovelo em muita gente, né? Porque, enfim, né? O que nós vamos falar sobre a Norm Pill, assim dizendo, né? Ou a pílula, entre aspas, assim, da realidade, sabe? O, entre aspas, normal, né? Bem, o que seria o normal, assim dizendo, né? O normal, de forma resumida, de forma breve, é algo que não está fora, não está fora do padrão, da normalidade, né? O que não está louco, né? O que não foge da curva, assim dizendo, né? Bem, parando para pensar nisso, né? Você deve estar pensando, bem, mas eu sou normal, né? Mas aí vem o questionamento: o que é ser normal nos dias de hoje? Né? Bem, tem indivíduos que necessariamente, sei lá, falarão, né? Ah, eu sou normal, né? Eu não acredito em aborto, isso e aquilo, né? Eu não sou esquerdista, isso e aquilo, né? Mas se você for ver, né? Entre aspas, o grau de normalidade desse sujeito seria considerado uma espécie de loucura na Idade Média ou em outro contexto histórico, né? Então, levar em consideração o que é ser normal é algo um tanto complicado, né? É algo um tanto difícil de se fazer, né? Especialmente nos dias de hoje, né? Com a quantidade demasiada de bolhas que existe na internet, de ideologias, de, entre aspas, loopings, né? E, Sidney, tu gostaria de fazer algum comentário a respeito da, entre aspas, normalidade? É como tu falou, o que é, entre aspas, ser normal, né? A gente vê que tem muito daquela pegada. Ah, eu sou normal. Aí o sujeito, ele tem como base ele próprio. Aí quando tá no contexto de outras pessoas, não necessariamente vão ser, entre aspas, normais. E principalmente recai no que tu falou, questão de bolhas. Se o sujeito ali, a identidade de normalidade ser o próprio jeito, se ele tiver coleguinhas, amigos, gente com quem ele interage, até familiares em alguns casos, se forem da mesma forma, são normais, se não, para ele são anormais e muitas vezes acabam, digamos assim, ostracizando de forma gratuita. Às vezes é uma pessoa que só tá ali passando na rua e aí a pessoa já olha assim meio torto. Às vezes a pessoa já, às vezes até em alguns casos mais loucos, o cara já chega assim, se tiver em algum grupo, e diz, ó, tá vendo aquilo ali, ó, aquela pessoa ali? Aí ou faz algum comentário, em alguns casos a gente vê, por exemplo, em notícia, que existe caso de maluco que chega e vai pra cima do cara, sendo que o cara não fez nada, nem olhar na cara do outro não olhou, só tá ali de boa. Então, é uma coisa que é bem questionável, essa questão, ainda mais com essa coisa que você falou, de ciclos que entre as suas bolhas acabam criando. É como se você tem a normalidade para você, ela é de um jeito, e aí o que foge a isso
o errado, por assim dizer, e como existem outras pessoas que estão na mesma pegada, né, no mesmo ou um estilo, ou característica, ou alguma coisa do tipo, essas pessoas retroalimentam, digamos assim, a sua normalidade e você a delas e acaba se intensificando cada vez mais isso. A gente vê muito isso, por exemplo, em locais como redes sociais. Geralmente a gente vê principalmente no Twitter, eu diria que é aquele. Na verdade é X agora, né? É que geralmente é um lugar que é mais presente esse tipo de coisa. Então, por hora, eu acredito que seja mais ou menos isso. Passo para ti agora, meu caro. Sem traços já matou a charada, né? Com os parâmetros, né, de um sujeito comum, né, para medir o que é a normalidade, né? É simplesmente o grupo de referência dele, né? É o grupo em que ele está inserido ou, em traços, a bolha dele. Só que aí ele não percebe que, entre aspas, tem uma metafísica, né, da normalidade, assim dizendo, né? Tem algo que transcende todas essas bolhas que, de certa forma, seria a real normalidade, né? Aí você me pergunta, né? Você me questiona se esse questionamento tá correto, né? Tudo bem, você falou tudo isso, mas quem garante que você não está usando os parâmetros da sua própria bolha, né? Aí eu poderia dizer, talvez esteja sendo influenciado até um certo ponto, mas talvez não, né? Por que não? Porque, bem, eu vou pegar um parâmetro de todas as épocas, de certa forma, assim dizendo, né? Ou pelo menos a modernidade, né? Pegar os parâmetros da modernidade, o que consideravam ser normal, e falar aqui, né? Eu não vou pegar algo que, entre aspas, apenas a minha bolha diz que é o normal, que é o aceitável, que todo cidadão deveria fazer, né? E, bem, vamos lá, né? Começar com alguns parâmetros, assim dizendo. O que seria um indivíduo normal em um outro século? Bem, o indivíduo que, primeiro, cumpre as obrigações dele, né? Segundo, ele entende o contexto dele, então ele cumpre as obrigações dele, né? Entre aspas, dever de Estado. Bem, até aí eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Em todas as sociedades, as coisas sempre aconteceram assim. Tanto os guerreiros faziam isso, né? Caças intelectuais, e etc, etc. Todos cumpriam sua obrigação porque eles entendiam o seu contexto, né? E, e bem, aí tem outros aspectos, né? Um pouco mais, de certa forma, de detalhes, né? Que é o caso da etiqueta, comportar-se em termos como falar com determinado tipo de pessoas, né? E algo um tanto cedo que até as pessoas mesmo que se falam não, Júlio Zévola, enfim, não importa o autor mais refinado que ele seja, o sujeito se considera normal, entre aspas, por ler essa coisa, né, porque o grupo de referência dele disse isso, aí você vai ver o sujeito na vida real, ele não sabe, sei lá, pegar um ônibus, ele não sabe como se portar em um restaurante, como, sei lá, realizar um trabalho em grupo, sem acabar matando todo mundo, sabe? Às vezes até de forma linguística, sei lá, sou jumento, sou burro, etc, etc, né? E esse que eu sou colérico, né? Eu não teria muita propriedade para falar isso, eu sou assim, meio treteiro, mas eu reconheço essa questão, né? E muitos não reconhecem nem isso, que é o básico, né? E bem, sei lá, quer pegar um outro exemplo? Você falar, eu sou de uma linhagem nobre, isso e aquilo, às vezes ele realmente é, né? Eu não tiro o desmérito nisso, eu digo, você, sei lá, tem síndrome de vira-lata, ou isso e aquilo, você tem orgulho europeu. Não, não é exatamente isso, não vou dizer isso, né? Mas, enfim, o sujeito não entende o seu contexto, que é aquela questão, né? Volta no contexto. Né? Ele não entende o seu contexto e, assim, não cumpre suas obrigações. Quais seriam as obrigações desse indivíduo que tem, entre aspas, sangue nobre? Sei lá, se no caso ele está na favela, né? O dever de Estado dele seria o quê? Ele, no mínimo, estudar e arrumar um emprego, né? E ele não faz isso, né? Porque, bem, a bolha, né? A bolha de referência dele diz, não,
O normal é que você, sei lá, fique estudando o dia inteiro, etc, 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 né? Aí ele compara a vida dele com a bolha dele e fala, bem, se minha bolha tá falando que isso é normal, né? Isso é o certo que deve ser feito, então eu vou fazer isso, vou deixar todo o resto de lado. E enquanto ele não vê, né, que ele tá preso em um loop, sei lá, de literalmente fetichismo intelectual que tá roubando o tempo dele, tá roubando a energia dele, e ele de fato não tá concretizando nada que ele deve fazer, né? E seria algo que seria facilmente resolvível, né? Se ele olhasse em volta. Às vezes é literalmente só olhar em volta, é, sei lá, da casa dele, sabe? Ele olha em volta assim, olha pro quarto e fala: caramba, isso tá bagunçado, eu devo arrumar isso, né? Às vezes em aspectos mais complexos, né? Sei lá, ele olha para assim em volta, as pessoas que estão em volta dele, né? E ele pensa: pô, essas pessoas estão tão depressivas, elas estão, sei lá, pobres, sabe? Assim, uma mediocridade absurda, como que eu posso resolver isso, né? Aí, no caso, sei lá, se ele for um pai de família, o dever de estado dele seria erguer essas pessoas, sabe? Ajudar essas pessoas. Sei lá, se ele for um estudante, é mais simples ainda, né? Se ele for um estudante, bem, qual que é o dever de estado de um estudante? Ele deve simplesmente realizar as tarefas da escola dele e só isso, sabe? Sei lá, se ele é um filho também, qual é o dever de estado dele? Para ajudar os pais, né? Fazer alguma coisa, isso e aquilo, né? E depois de feito esses deveres de estado, assim dizendo, né? Entre aspas, sendo normal, ser normal é simplesmente isso, né? Aí sim, se sobrar um tempo, você realiza outras coisas, sabe? Sei lá, estuda. Aí você pode ler o René Guénon, Freud Scholl, né? Sem tanto peso na consciência, né? Porque às vezes tem uma aberração, né, dos indivíduos, sei lá, que lê tudo isso, mas, como eu disse, né, não sabe nem pegar um ônibus, né, e etc. E bem, eu acho que eu falei demais aqui por muito tempo, eu vou passar um pouco a corda pro Sidney. Por favor, Sidney. A despeito dessas questões, eu honestamente nem tenho muito a acrescentar. Você falou muito bem sobre até principalmente a questão de às vezes o sujeito ele tá fazendo as coisas dele e aí ele dá uma olhada em volta, né? E vê outras pessoas que estão em situações bem complicadas. E aí isso acaba até levando a gente para pensamentos do tipo, pô, aquilo que você mencionou, né? De o que seriam as obrigações, por exemplo, de um jovem médio. E aí, se a gente toma o contexto atual, a real é que ele é como se não tivesse muito o que fazer. Ele tem que ir para a escola, depois ele tem que ir para a faculdade, quando terminar, claro. Aí depois tentar arrumar algum emprego. E é isso aí. Não tem muita coisa assim. Sendo que quando a gente para analisar, e principalmente nos tempos atuais, que esse tipo de atividade é até muito simples, é uma coisa muito estressante, é uma coisa assim, pesada para a cabeça do cara, que a propósito acaba também retroalimentando esses problemas que o sujeito já tem ou vai vir a ter, né, de, sei lá, ou alguma depressão, ou alguma coisa assim. Ele meio que não sai muito do canto, porque ele realmente tem aquilo a fazer, as obrigações básicas. Às vezes ele consegue fazer meio que quase morrendo, assim, não literalmente, mas realmente bem exausto, e não por ser uma coisa necessariamente difícil, mas às vezes por simplesmente ser uma coisa assim tão repetitiva, tão maçante, às vezes até que o cara não tá nem entendendo exatamente qual que é o propósito, ele tá quase que literalmente sendo obrigado, aí ele faz aquilo, mas tipo, ele pensa, pô, tô fazendo uma atividadezinha aqui, um exemplo, atividade de português. E aí eles, tá, mas e aí? Eu não tô aprendendo exatamente a escrever exatamente. Tipo, beleza, eu posso estar aprendendo uma regrinha gramatical, posso estar alguma coisa, mas assim, escrever de verdade, sabe? Não que
o cara tá escrita direitinho não seja legal. Não, é importante, mas muitas vezes se dá mais valor a esse tipo de coisa do que, por exemplo, pô, você vai precisar. Uma atividade de redação, por exemplo, vai ser você escrever não, bem simples assim, bem tranquilo, um poema. Só qualquer coisa. Isso, como eu falei, um exemplo mais assim, só tranquilo. Agora, imagina coisas que seriam mais úteis para vida real, por exemplo, um requerimento, alguma coisa nessa pegada, né? E aí ele fica muito sem ter muito o que fazer. E o pior, ele não tem muito mesmo o que fazer, por assim dizer, para fugir desse ciclo. É como se ele estivesse realmente aprisionado. Eu, particularmente, não entrando exatamente na minha vida pessoal, mas no ano passado, 2022, se você ainda estiver assistindo aqui em 2023, foi uma situação bem complicadinha, porque tinha praticamente recém acabado a pandemia, e aí eu na escola, né, terceiro ano do ensino médio, tava uma coisa que tava bem desagradável. Era professor correndo para dar a matéria, porque tem que dar a matéria do fundamental inteiro em um ano, e aí não tava, o professor não estava preocupado se você entendeu ou não, o que importava era fazer a matéria ser passada, e quando chegasse provas que, diga-se de passagem, não eram nem elaboradas pelos professores, tu tem que dar teus pulos, e redação do Enem. Se tu errasse uma vírgula, era assim, era motivo para tua nota ir lá para baixo, e tem algumas coisas assim que nem eram muito bem explicadas, e você só tinha isso. Toda semana uma bexiga de uma redação de Enem. Toda semana. Eu quase enlouqueci a ponto de que, literalmente, eu quase que desaprendi a escrever qualquer outro tipo de texto, basicamente, porque eu fiquei durante um ano e mais um pouco, porque durante a pandemia também teve essa mesma. Foi mais ou menos dessa mesma maneira no meu ensino médio, né? Principalmente online e tudo. Então, é uma coisa estressante o sujeito, como eu falei, usando o meu exemplo, né, de redação. O cara, não só eu, mas as outras pessoas, a gente ficou fino do fino em escrever redação do Enem. Isso aí era algo ok. Agora, e outras coisas. E até é uma coisa que ninguém praticamente assim ligava. Eu acho que eu era a única pessoa da sala que dizer, pô, não podemos escrever alguma coisinha diferente aqui, não? Não no que, tá sendo inútil isso aqui, não. Ajudou pra gente manjar um pouquinho das regras e tudo lá pra conseguir uma nota legal, mas assim, para fins da vida real foi praticamente 3 anos. No caso, o mais pesado, mais intenso, como eu tô me referindo, foi o ano passado, né? Mas os outros dois não foram muito distantes. A diferença é porque a gente estava em casa e tudo, a gente era um pouco mais folgado, né? Não tinha que ir para a escola e tudo. Mas, igualmente, passar 3 anos da vida escrevendo um único tipo de texto e que valia a tua nota, se tu errasse alguma coisa ali, tua nota é lá embaixo. E foi isso que aconteceu particularmente durante 2 anos, praticamente. É uma coisa que é ruim. Aí, até no contexto que daquela coisa de o sujeito crescer na vida, obter algum poder, alguma coisa assim, realmente evoluir, ele acaba sendo castrado, por assim dizer. Ele, literalmente, se ele não tiver aquele tino ou gente que ajude de alguma forma a ou a motivar, ou então realmente para dar ideia no cara de coisas que são benéficas, o cara vai ficar nessa e é uma pena. Infelizmente, não tem outro destino, não vai ir muito longe, vai estar fazendo um esforço grande, mas um esforço grande que é para literalmente nada, que poderia ser dedicado a outras coisas, né? Algo que ocorre bastante, inclusive, se for da curiosidade aí do ouvinte, existe muito vídeo que está surgindo nos últimos tempos que tem relatado esse tipo de coisa. Eu diria que principalmente desse último ano para cá.
sobre essas coisas de como que a escola está sendo uma completa desgraça na vida da pessoa, principalmente para aquele pessoal que está terminando. Então, é uma coisa que, bom, nunca antes tinha esse tipo de coisa, tem sempre aquelas comédias, porque a escola é chata, não sei o que e tudo, mas da forma pesada que está sendo agora, de realmente ter aquela coisa assim, quase pedido de socorro mesmo, de quem tem gravado esse tipo de vídeo, é uma coisa que, bom, eu tenho percebido, alguns eu acabo assistindo só pela curiosidade para ver se o relato da pessoa é mais ou menos semelhante e acaba sendo, e às vezes até algo mais pesado que normalmente a gente vê, quando vê alguém, por exemplo, uma pessoa mais velha falando de suas épocas de escola, né? Então, de forma assim simplificar sobre isso que eu falei, o sujeito ele acaba ficando enclausurado, não sei nem como é que fala, mas preso dentro de uma gaiola invisível e que ele é como se não tivesse muito o que fazer, porque se ele tentar, ou é algo muito nebuloso, que ele não tem muita visão para conseguir trilhar um caminho um pouco diferente do padrão, e veja a palavra que eu usei, padrão e não normal, porque chamar isso de normal é questionável. Então, seguir o caminho padrão acaba sendo algo mais difícil, porque não se tem uma visão assim, não tem alguém para dar uma luz, nem, sei lá, segurar a mão e guiando alguma coisa assim. Então, ele até tem como se libertar de amarras do tipo, mas ou vai se machucar, ou vai errar, ou vai se perder, porque não tem muito. É um caminho, entre aspas, não garantido. E aí, o caminho garantido, entre aspas, que ele tem é algo que vai levá-lo inevitavelmente à ruína. Então, sobre isso, eu acredito que seja isso que tenho para falar. Passo novamente para ti, meu caro. Perfeito, perfeito. E tu colocou um ponto importante, né? Que bem, é a questão. Você tem que cumprir suas obrigações, né? Mas, bem, se você for observar as suas obrigações, de certa forma, elas são sugestões diretas, né? Para você cair em um looping, né? E aí o sujeito bem que fala, bem, se isso vai me colocar num looping, né? Para que eu vou fazer isso, né? Bem, depende do indivíduo, né? Quem que eu recomendaria, né, para o indivíduo não fazer nada, sei lá, abandonar a escola, seguir a sua própria vida, ser um empreendedor, né? Para o sujeito realmente acima da média, sabe? Vou ser sincero, o caminho do empreendedor não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem, às vezes, aquela vontade, né? Ou teria aquela disciplina para continuar, ou teria inteligência suficiente, né? Para prosseguir nesse caminho de empreendedor. E desculpe dizer, mas você não vai aprender como empreender, né? Assistindo um vídeo no YouTube, ou 2 vídeos no YouTube, enfim, você não vai aprender nada disso. Você tem que aprender na prática, né? Sei lá, arrumando um emprego ou tentando, né? Que é difícil, a maioria das pessoas já desistem, né? Porque é realmente algo complicado, né? Então, para esse tipo de indivíduo, né? Que é um pouco mais inteligente, acima da média realmente, sabe? Não é só prepotente, aí eu recomendo, né? Não precisa fazer nada disso. Aí tu tenta seguir seu rumo, né? Mas para o indivíduo, entre assim, padrão, que tem um QI de 83, né? Que é a média brasileira, às vezes esse caminho, sabe, que aprisiona, é necessário. Tá, mas aí você fala, pô, mas tá, eu vou ficar preso no loop, agora o que eu faço, né? Aí vem uma questão. Você vai ter que aprender a, entre aspas, surfar essa onda, né? Você vai ter que aprender a lidar com essas coisas, né? Hoje, ou você perfura esse looping, né? E, enfim, você furar esse looping é difícil, é mais complicado, né? Porque furar, entre aspas, esse looping, né? Esse looping, entre aspas, eu não vou dizer, usar economia, né? Não tem outro termo melhor para descrever, mas esse looping, né? Que o indivíduo, sei lá, vai para a escola, depois vai para uma faculdade, depois arruma um emprego, né? Você perfurar esse looping, você tem que ser um tanto acima da média, né? Não precisa ser tanto, mas tem que ter uma certa inteligência a mais, sabe?
Bem, você poderia fazer isso se tivesse essas características, mas se não, você vai ter que aprender a surfar na Caliuga, né? Entre aspas, né? A Caliuga da escola. Você vai ter que fazer as obrigações sem ficar louco, né? Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E, bem, eu acho que a recomendação seria mais ou menos essa, né? Se você não consegue realmente fugir dessas obrigações, mas você percebe que elas te deixam meio mal, assim, né? Te deixam meio para baixo, etc, etc. Como o Sidney havia descrito, como foi no caso dele, e eu entendo isso, né? Eu realmente entendo. Tanto que, bem, de uns anos para cá, né? No tempo que eu estava na escola, eu comecei a automatizar tudo que eu podia, de certa forma, né? Porque, bem, eu percebi a um certo ponto em que não importa tanto, né? Se você é, tente fazer algo realmente sério, né? Tente colocar alguma argumentação na mesa, né? Tente realmente mudar alguma coisa, tu não vai mudar, né? E os professores também não ligam, né? Aquela coisa, teve uma vez em que eu fiz um trabalho, né? A respeito de algum tema, né? Acho que o tema era livre, enfim, não lembro. Eu lembro que eu, em traço, né, fiz uma crítica, né, ao marxismo na época. Eu usei referência bibliográfica, eu usei os próprios autores, eu usei termos dos próprios autores para refutá-los em si, né? Aí eu fiz, né, mostrei para a professora só bateu o olho assim e deu a mesma nota de um outro indivíduo que simplesmente copiou e colou na internet, né? Então aí você fala, puta merda, vai a merda, né? Vai se lascar. É o trabalho que eu tive, é o trabalho até intelectual realmente que eu tive, né? De contra-argumentar até aquela questão da de encontrar as ambiguidades e etc, né? E você vai dar mesma nota, né, para um outro indivíduo que não fez nada, né? Vai te lascar. Aí tu deve estar passando por essa situação, né? Tu fala, não vou deslanchar, né? Não vou fazer mais, né? Só que aí vem a questão. Você conseguiria furar essa bolha, né? Se não, você vai ter que fazer. Só que você vai ter que encontrar uma forma, né, de não ficar louco, né? Entre aspas, conseguir superar tudo isso e aí sim ter um êxito, né? E como eu havia dito no início, né? É necessário que você cumpra essas obrigações, né? Isso aí já é mais minha opinião pessoal, né? É necessário que você cumpra essas obrigações, né? Os seus deveres de Estado. Piores que eles sejam, né? Os mais difíceis que sejam, você vai ter que dar um jeito de cumprir, né? Entre aspas, assim, eu considero, né, como sendo o seu dever, né? Como indivíduo, né? Como aquele argumento que eu disse, né? O sujeito lê René Guénon, lê Júlio Zéu, etc, etc. Não sabe, no McDonald's pedir um lanche, ele não sabe imprimir um currículo, enfim, nunca trabalhou na vida, etc, etc, né? E eu acho isso disforme, sabe? Um sujeito que ele fala, eu sou superior, eu sou da casta acima da sua, e etc, né? Pela questão de genética do sangue, até às vezes ele pode ser mesmo, né? Mas, pô, peraí, né? Tu não tem nada na tua vida concreta. O que você está dizendo, né? E tu percebe muito disso, como eu disse, nas bolhas de internet, né? Bem, um parâmetro, né, para você perceber se o sujeito é dessa forma. Em vez de você acreditar no que ele está falando, veja o que ele faz na vida concreta dele. Observe os atos dele, né? Assim você também consegue perceber congruências, né, no discurso dele com a própria personalidade. Sei lá, um indivíduo ele fala, tenham força, sejam nobres, etc, etc. Aí você vai olhar as atitudes do sujeito e ele não é realmente nobre, né? E aí vem o questionamento. Ele realmente acredita naquilo ou ele não faz? Você pode tirar outras conclusões a respeito disso, enfim, né? Até mesmo, né? Você pode usar essa técnica para perceber se algum político está tentando te enganar ou não, né? É igual aquela coisa, o cara é conservador e tal. Aí você vai na vida pessoal do cara, você vai pesquisando a fundo, você percebe que ele é bem conservador, né? Ele, na verdade, ele gosta de conservar outras coisas, né? Outros órgãos genitais de indivíduos. Aí ele gosta de conservar dentro da geladeira dele, assim dizendo, né? É, então você pode observar isso, né? Isso, enfim, é tão conceito do evangelho, né? Você não precisa nem ser cristão para acreditar nisso, mas
é aquela coisa, né? Não joguei pelas coisas que o indivíduo fala, mas pelo que ele faz, etc, etc. Isso realmente funciona, né? E bem, se tu vê um indivíduo desse, você não precisa nem dizer que você deve correr, né? Correr para longe, porque esse indivíduo vai te passar entre aspas, esse mesmo vício, e isso é real, sabe? Nós temos esse aspecto de mimetizar os outros, né? Especialmente em grupos, né? É aquela coisa, o indivíduo de uma forma, entrou em outro grupo social, começou a agir igual os pertencentes daquele grupo, né? Pela questão da mimética. Está intrínseco no ser humano, né? Então tome cuidado. Você vê um sujeito desse tipo, fuja, sai de perto, né? Não fique perto dele. Você vai tentar se tornar-se um fracassado, de certa forma, né? E tá, o que é um fracassado assim, sempre, né? Por que você não deve tornar-se nisso? Mas será que não é legal ser um fracassado, né? Etc, né? Bem, eu vejo muita gente acusando todo mundo de, sabe, muita gente de fracassado, né? Só que não percebe o que é isso, né? Bem, o que é um fracassado? Um indivíduo que tem objetivos, tem sonhos, mas não concretiza nenhum, né? É, então, se for parar para observar assim, né, 98% dos brasileiros são fracassados. Você for parar para observar por essa ótica, né? Bem, quantos brasileiros que você não conhece, até familiares seus, que dizem, né? Ah, eu tinha um sonho de ter uma chácara, eu tinha um sonho de fazer isso e aquilo, mas que não conseguiram, né? Isso não é um fracasso? Você vai dizer que isso não é um fracasso? Isso é um fracasso, né? E o pior, né? Os outros indivíduos que estão em volta, eles falam, não, isso é normal, pô. É, é assim, né? Em traços normal, né? Como eu ia dizendo, né? É normal, né? Aí tu fala, então, bom, é normal, né? Você, às vezes nós não conseguimos realizar sonhos, né? Às vezes não conseguimos realizar nada, mas é normal, não tem problema. Se tá todo mundo assim, deve ser normal, uai. Mas como assim eu vou duvidar de uma população, né, de familiares que tem 83 pontos de coeficiente de inteligência, né, de QI? Como assim eu vou duvidar deles? Eles estão certos, pô, se tá todo mundo assim, né? É aquela coisa, 1 milhão de moscas pousadas em cima da bosta, elas não podem estar erradas, né? Deve ser gostoso se 1 milhão de moscas está comendo, né? Então, essa é uma questão, né? Aí você vê aquela questão da normalização, né? Aí você vai comparar com outras coisas, com outras sociedades que são realmente normais, você vê que aquilo era simplesmente uma loucura, né? E o objeto de comparação que está realmente normal, né? Mas como eu havia dito, né? Compare entre gerações, né? Entre épocas, e que tem um certo padrão, sabe? Até mesmo o sujeito mais relativista, ele consegue compreender esse padrão, assim dizendo, né? É aquela coisa, né? Em sociedades, sabe, o sujeito geralmente meio que entende, né? Ó, matar um familiar meu é errado, né? Isso é um padrão meio que universal, todos entendem isso, né? Essa é a normalização. Você não mata um familiar teu sem motivo, né? Então, você pode ir por esse caminho, né, para perceber, né? Também, meio que para encerrar, né, depois eu vou passar a corda para o Sidney encerrar o que ele quiser dizer, né, como desfecho, né? Com a questão. Tome cuidado com a bolha que você está na internet. Muitas das vezes eles podem dizer que você é isso e aquilo, que você é um super-herói, você, sei lá, enfim, é um Ubermensch, é um além-homem, enfim, não importa o termo que eles utilizem. Não é verdade. Se você não consegue nem cumprir os seus deveres de Estado, isso não é um além-homem. Não consegue nem cumprir o básico do básico, você vai, entre aspas, transcender o estado de humano e tornar-se um além-homem, né? Esse é um questionamento, né, que eu coloco para você. E outra, observe as ações na vida concreta de um indivíduo e selecione bem as pessoas que estão do seu lado. Bem, eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar, né? Se tiverem alguma dúvida, mandem por favor aqui nos comentários, que eu tentarei ajudar. E como eu disse, eu passaria a corda para o Sidney. Opa, sobre as questões que você colocou, também não tem muito a acrescentar. Na verdade, tu colocou muito bem, inclusive, estratégias sobre como lidar com indivíduos, né?
Você principalmente tem uma boa filtragem e que isso vale inclusive para aquele bom e velho tema, né? Pô, tô atrás da, entre aspas, honradinha, o que que eu faço? Eu quero a loirinha atrás do wife, não sei o que é sei lá, da minha igreja, da minha paróquia, alguma coisa assim. Aí tu vai ver o tipo de pessoa que é, e se tu não for bem preparado, com o devido estômago, nada com o devido estômago e mentalidade, né? Porque se tu não for com realmente olhos bem abertos, você acaba, bom, achando que tá vendo algo, mas você tá, na verdade, ignorando coisas que você tá vendo, mas só, assim, a coisa externa, a casca da- de fazer parte, digamos assim, da bolha é suficiente para te ludibriar, né? Te deixar satisfeito com, bom, faz parte do meu grupinho, então está tudo bem. E não é tão simples assim. Às vezes, é uma coisa que às vezes eu até comento com algumas pessoas. Se tu for ver pessoas assim que falam sobre questões, por exemplo, metafísicas, às vezes é mais fácil encontrar um ateu que entenda melhor sobre esse tipo de coisa, por exemplo, em relação a um cristão. O cara, mesmo sendo ateu, mesmo às vezes nem acreditando, mas o estudo do cara é superior nesse tipo de assunto em relação a alguém que tecnicamente deveria saber mais. Isso é uma coisa que é impressionante. Aí fica aquela coisa, pô, então você vai. Você que quer ficar em bolinha, não sei o que, vai passar a dizer, não, não. Vai passar, não, passa a não se relacionar com sujeitos distintos. Não que você tenha que manter contato com qualquer pessoa, não. Isso às vezes pode ter trazer dor de cabeça. Agora, como eu falei, a questão da filtragem, né? Que o Coca falou bastante, algumas dicas, muito úteis, que você pode adquirir até mesmo, por exemplo, contatos, gente assim que realmente tem aquela coisa de praticamente fraterno, né? De, bom, ser uma pessoa tanto para conversa, ou até para se tu precisar de ajuda, ou vice-versa, que às vezes vai ser muito melhor do que pessoas, entre aspas, parecidas. Infelizmente não é todo o caso, mas é uma coisa que deve ser bem avaliada e como eu falei, a filtragem é a melhor coisa para separar o joio do trigo, né? Porque às vezes, muitas vezes, na verdade, acaba passando despercebido e essa mentalidade de, de manter os olhos abertos só para os, entre aspas, julgos iguais, acaba te cegando para possibilidades que te beneficiariam muito mais. Inclusive, gente que, por exemplo, como eu estava falando, poder ter dar ideia, te dar um apoio. Por exemplo, um exemplo assim que até é mais engraçado, né? Mas que. Engraçado não, é meio triste, mas acontece. Um sujeito, por exemplo, ele tá numa situação dessa, de tá, sei lá, meio ferrado da vida, não tem muita perspectiva, tá realmente meio num caminho assim que, como o Coca falou, é algo referente ao fracasso. E aí, a depender da companhia que esteja perto dele, se for alguém, por exemplo, da mesma bolha, geralmente, às vezes, pode fazer um comentário desse de que pior do que o fracassado é o medíocre. Porque o cara, além de que enxerga o fracasso, ele não liga, basicamente. Porque antes você ter o fracasso, mas sei lá, se lastimar por isso e tudo, dizer, pô, mas eu queria, e às vezes é só, sei lá, uma questão de inteligência você não ter conseguido. Às vezes não, às vezes é coisa que é melhor você ficar sem mesmo o que você queria. Às vezes acontece isso, principalmente com gente que não é muito inteligente. Às vezes quer uma coisa, mas é cilada bina, né? Então, assim,
Às vezes é uma pessoa bem intencionada e a coisa que deseja alcançar é algo legal. Aí o pessoal da bolha não é só fracassado, é medíocre também. Então vem com essa, não, normal, deixa, não sei o que, supera, esse tipo de coisa, esse tipo de papo de. Literalmente aquela coisa de perdedor, né? Como acho que foi o Nilma que falou numa aula sobre. Que estava relatando a questão de experiências dele lá nos Estados Unidos, aí ele mencionou que tem muito essa coisa do loser, né? Do perdedor, que não é uma coisa bem vista, é até na verdade ofensiva. Aqui no Brasil parece que é incrível, uma coisa que parece que é o contrário. Às vezes é visto quase como que sinônimo de algum tipo de virtude. E não que lá esse tipo de coisa não esteja acontecendo, mas historicamente eles têm essa cultura de, pô, não, eu não sou o perdedor, eu sou o bonzão e tudo. E embora não seja o país mais exemplar, mas nisso daí, querendo ou não, eles estão corretos, né? Então, uma companhia assim de bolha poderia te orientar dessa forma. Agora, se for um sujeito que é externo, o cara não só poderia te dar um gás, um bump assim para você conseguir alcançar o que você deseja, por exemplo, às vezes até mesmo te dá um toque, te dá alguma ajuda mesmo para você dizer, pô, não tô sabendo o que que tá faltando. O cara consegue te levar para um caminho que você consiga alcançar esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes tem isso e às vezes até aquela coisa, pô, porque a minha bolha é isso, porque a minha bolha é aquilo. E às vezes o problema é até essa ideia de, pô, por que você tem que fazer parte de uma bolha para início de conversa, né? Existem, obviamente, os grupinhos naturais que se formam agora. Bolha? Como assim bolha? Sabe? Assim, o jogo, a palavra escolhida é um negócio tão específico que dá tranquilamente para dizer, pô, por que não chama de grupo? Se é para ser bolha, então o que acontece se alguém vier com uma agulhinha? Ferrou. Então, é um termo que ao meu ver, acabou se tornando pejorativo. Se você vê muita gente que fica com esse negócio bolha é isso, bolha é aquilo, a minha bolha, não chegue perto da minha bolha, a minha bolha é superior à sua, não sei o que, fica com essa coisa, assim, demonstra que não é uma pessoa que tenha neurônios funcionais, certo? Pelo menos não em sua totalidade, né? Então, é uma coisa que é bem presente e acaba bitolando o sujeito. Às vezes ele nem evolui porque ele fica ali no mesmo cantinho, a mesma coisinha ali e tudo. E se ele tivesse contato, por exemplo, com outras pessoas, mesmo que de forma assim mais breve, talvez ajudasse bem mais ele do que a bolha, entre aspas, que ele faz parte, né? E eu falo bolha, mas também aquelas coisas de panela, não sei o que. A gente viu, inclusive, bastante dessas coisas alguns meses atrás, aquelas histórias lá do Discord, que, bom, uma galera foi presa com razão e não sei o que se tinha na cabeça de sujeitos do tipo, pra dizer, pô, estamos aqui, vamos criar um grupo, e é o grupo da gente, só entra a gente, tudo as pessoas que têm aqui têm a mesma mentalidade, quem tenta dizer, pô, pisa aí no freio um pouco, porque a coisa tá ficando meio estranha, geralmente é banido. Pô, você é um herege, alguma coisa assim, seja expulso, né? Às vezes até, isso falando de Discord, até acontece muito, por exemplo, questões familiares, né? Tipo, sei lá, o cara de uma família de, por exemplo, uma religião, sei lá, vou usar um exemplo bem aleatório, é de uma umbanda. E o sujeito, por exemplo, vira cristão. Às vezes a família pode ser bem receptiva, mas às vezes pode ser exatamente o contrário. Eles realmente, todo aquele apreço e tudo pelo familiar se esvai em questão assim de literalmente segundos. Você consegue ver na cara da pessoa assim a felicidade derretendo, e se tornando em
em fúria, né? Então, é importante que você tenha uma boa noção com quem você anda, principalmente para que, até uma sugestão antes de que haja algum tipo de conflito, você já tenha se afastado o quanto antes, né? Você tenha percebido, a propósito é uma boa reflexão para você, ouvinte, fazer. Tipo, pô, pessoas com quem ando, qual que é a probabilidade, por exemplo, de ser uma pessoa que ou tá te atrasando, ou posteriormente possa fazer alguma cagada e te levar junto, né, quando for responder, ou então, sei lá, é uma pessoa que não faz diferença nenhuma, mas por alguma razão você, sei lá, não tá extraindo nada de bom e tudo, e mantém assim um contato que podia ser melhor investido. Não que você não possa ter aquele amigo para jogar a conversa fora e tudo, não, isso é até importante, é saudável. Agora, o sujeito depois ficar triste com pô, por que eu não tô conseguindo as coisas? Às vezes uma coisa simples dessa não é suficiente para dar uma ajuda grande. Então é uma coisa a se pensar. E até pessoas que, por exemplo, você, sei lá, tem por perto e não tem exatamente algum tipo de atenção, alguma coisa, você poder pensar se valeria a pena, se é uma pessoa que teria algo a te oferecer nesse aspecto, né? Se conseguiria ser uma boa influência, digamos assim, para você e vice-versa. Seriam pessoas que conseguiriam crescer juntas, né? Então é uma coisa a se levar em consideração. E principalmente no contexto que a gente tava falando, né? Às vezes o sujeito tá ali preso e tudo, não tem muito para onde sair e alguns hábitos podem ser responsáveis ou até nem necessariamente hábitos, pode ser a inteligência do sujeito, que não seja a melhor coisa, ou às vezes até o tipo de pessoa com quem ele interage, né? E para finalizar, só uma coisa que eu me lembrei agora, que foi sobre o que o Coca estava falando, né? Se você é um sujeito que não é exatamente a pessoa mais inteligente do mundo, você pode até tentar questões de tentar dar alguma inovada, fazer uma coisa assim mais diferente, mas assim, não descarta totalmente questões assim mais básicas, né? Eu esqueci qual foi o termo que ele usou, mas acho que é obrigações de Estado, uma coisa assim. Tu não descarta totalmente isso, certo? Agora, não necessariamente você tem que pôr toda a tua energia nisso. A menos que seja algo que de alguma forma possa ter alguma vantagem, algum retorno, por exemplo, um trabalho escolar. Geralmente é uma coisa assim besta e tu tem se tu for um sujeito assim mais perfeccionista, você vai ter um trabalho da desgraça e assim, a nota que tu vai receber vai ser máxima, mas também um sujeito que fez só ali o bastante vai receber a mesma nota. Qual que é o caso que vale a pena fazer isso? Quando é alguma coisa que posteriormente você pode colocar em currículo, basicamente, para o teu portfólio pessoal e tudo. Se não, vai nessa do que o Coca falou. É uma coisa que vale muito a pena. Você automatizar, por exemplo, questões escolares é algo que eu particularmente só não fiz naquela questão que eu falei de redações, porque o ChatGPT só foi lançado, se eu não me engano, foi um mês depois de que eu praticamente já tinha terminado tudo, essas coisas de redação. Senão eu com certeza teria usado isso para dar uma facilitada na minha vida, porque a coisa foi complicada. Alguns trabalhos, como eu falei, você pode posteriormente ser legal para um portfólio. Eu particularmente tenho alguns nessa ideia. Agora, você faça sabendo que, bom, você não vai receber a nota mais, uma nota assim diferenciada, por assim dizer. Tipo, pode levar a nota máxima, mas quem fez ali só o mínimo também vai receber. Então, se for para fazer, que seja realmente para algum currículo, alguma coisa, ou até, sei lá, algum tipo de aperfeiçoamento de habilidade. Também é um caso que é válido, que às vezes é interessante. Mas, assim, coisas gerais também nem esquente a cabeça. Já é difícil você sem esquentar, imagina se esquenta, né? Então,
é uma dica de ouro, além das outras que colocamos aqui ao longo desse podcast, que a propósito, acho que já deve estar com mais ou menos 1 hora, realmente um longo podcast, mas que espero que tenha sido bem útil. Então, passo aqui a palavra para o Coca, para a gente finalizar por aqui, creio eu, e basicamente isso daí. Passo para ti, meu caro. Perfeito, eu já ia finalizar, mas falou algumas coisas bem interessantes, né? Se tu for parar para observar, né, o que é uma bolha, né? Enfim, uma bolha é um negócio, enfim, não vou falar em termos de química, né? Mas uma bolha é uma bolha. No fundo, é só isso, né? É espécie bolha, né? Se eu for levar, sei lá, por meio da programação, enfim, é um objeto e as outras bolhas ainda assim são objetos, só que são uma instância, sabe? Mas no fundo, são todas uma bolha, sabe? Não muda o fato, nenhuma outra é especial, de certa forma, né? E como tu disse, no fundo é só você pegar uma agulha, né? É só isso. Geralmente eles não deixam você fazer isso, né? Quando tenta furar aquela bolha, né? Quebrar a ideia, né? A ideia, entre aspas, egrégora daquela bolha, você é expulso, você é esculachado, né? Enfim, né? Esse é um outro parâmetro para você saber se você está numa bolha ou não. Tente dizer algo diferente, né? Tente dizer algo que, sei lá, uma ideia que não é predominante naquele grupo. Acabou. Acabou-se. Você vai ser expulso. Enfim, a última frase aqui para terminar, né? Bem, qual que seria o resumo, né? Como que resolver, como que eu poderia resolver, né? Esses problemas, né? Não cair tanto em bolhas. Bem, simplesmente seja, né? Não aparente ser, né? Não caia nesse golpe da modernidade, não aparente ser, seja, né? Mas, se você insistir, continuar em grupos, enfim, eu não vejo tanto problema se você for cauteloso. Seja os ideais, sabe? Não simplesmente aparente ser, né? Seja literalmente os seus ideais, né? Sei lá, se você estiver num grupo de, enfim, sei lá, perennialistas, sérios mesmo, imite os passos sabe, os ideais do Guénon, do Martin Lins, enfim, imite, sabe? Seja realmente. Isso já vai resolver bastante coisa, sabe? Resolver realmente bastante coisa. Pelo menos resolver aquela questão de não ser um hipócrita, né? Enfim, é isso. Eu espero que tenham gostado do podcast. E acho que foi longo, né? É isso. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Bye, bye.